Então, para começar, nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 9, verso 35. Aqui Jesus está no Monte da Transfiguração, está lá com seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e ali aparece Elias e Moisés. E aparece ali, estão conversando com Jesus. João, Pedro e Tiago ficam ali perplexos com aquela situação toda ali. Eles falam, vamos fazer uma cabaninha para todo mundo, para a gente ficar aqui, porque tá show de bola. E de repente acontece isso. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu amado filho. A ele, diga, ouvi. Então uma voz sai do meio da nuvem e diz assim, este é meu amado filho, a ele vocês têm que ouvir. João capítulo 8, verso 43, depois que Jesus já passou por essa situação e seus discípulos passaram por essa situação, no livro de João, João vai relatar o seguinte, dito pelo próprio Jesus. 8, verso 43. Então Jesus está ali na sinagoga ensinando os escribas, os mestres, os discípulos, e ele está ali conversando com eles e ele está debatendo alguns ensinos errados, tá? Está conversando, e aí ele chega nessa parte, porque os mestres daquela época estavam falando que os ensinos de Jesus não eram verdadeiros, e o que ele ensinava era mentira. Então Jesus, para confrontar e para combater essas coisas que eles falavam, Jesus disse assim, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Às vezes eu vejo um pessoal falando, nossa, como vocês são duros, nossa, como eles são pesados. E imagine só Jesus falando para aquele povo, vocês não são de Deus. Vocês acham que eu estou mentindo, mas eu falo a verdade e vocês não creem. Mas sabe por que vocês não ouvem? E ele usa esse termo, e é nesse termo que eu vou me atentar. Sabe por que vocês não ouvem a minha palavra? Porque vocês não são de Deus. E hoje eu quero começar essa ministração falando para você, todo aquele que não ouve a palavra de Deus, é porque não é de Deus. E eu quero tirar um peso das suas costas, você que ministra a palavra de Deus, você que é líder, você que cuida de alguém, você que discipula alguém, em alguma medida, em que você fala, explica a palavra, e tem pessoas que não entendem. Deixa eu te falar, muitos não entendem porque não são de Deus. Estão na casa de Deus, estão na família de Deus, mas não são de Deus. O próprio Jesus disse isso. Então eu queria orar com vocês, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, a tua palavra diz que todo aquele que ouve a tua palavra é do Senhor, e é amado do Senhor, é escolhido. Mas ela também diz que todo aquele que não ouve a tua palavra, todo aquele que rejeita a tua palavra, que diz que ela é mentira, esse não é do Senhor. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite com o coração aberto, com os ouvidos prontos a ouvir, com o coração disposto a ser transformado pela tua palavra. Que essa palavra do Senhor seja uma palavra que vai germinar em nossos corações, que cause em nossos corações constrangimento, que cause em nossos corações um impulso em fazer a tua vontade, que cause em nós um desejo de buscar ao Senhor. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Então eu quero trazer uma introdução, um ponto inicial
dessa nova série que nós vamos começar de Ide, Fazei discípulos. Todo aquele que creu no Senhor tem uma ordem a seguir agora, fazer discípulos. Você não aceitou o Senhor simplesmente para vir no culto. Não, tem algo a mais para você. E hoje eu quero falar sobre essa atitude de um bom discípulo. Esse texto, João deixa claro que por algumas pessoas não entenderem o Evangelho, não entendem as palavras de Deus, não praticam os seus ensinamentos, é porque elas não são os filhos de Deus. Então é diferente de uma pessoa que tem dificuldade. Ela cai, tropeça, volta, levanta e anda, mas está firme, está tentando. Jesus está falando de uma pessoa que vai contra todo ensinamento. Deixa eu te dar um exemplo. Eu passei anos aqui com os jovens e a gente via muito isso. Pais rejeitando o nosso ensino sobre santidade para os jovens e adolescentes. Sabe por quê? Tinha pai que chegava para a gente e falava assim: mas você está doido que meu filho vai casar sem ter relação sexual? Como assim meu filho vai casar e não vai dar um beijo na boca? Mas não vai dar certo isso. Sabe por quê? Porque ele olhava para a vida dele, ele via que o casamento dele era horrível, e agora ele espelhava o filho. Ele falava: se o meu filho fizer isso, ele vai ser que nem eu. E muitos pais, crentes, irmãos, eu estou falando de vocês aqui que têm filhos dentro dessa casa. Muitos rejeitavam o ensino sobre santidade, porque achavam que o filho, não, mas e se não for bem o que ele queria? Então são pessoas que não entendem, são pessoas que rejeitam, são pessoas que vão contra aquilo que o Senhor ensina, amém? E no Salmo 79 e 80, vamos ler lá alguns trechos desse Salmo. Mas quando você tenta ensinar algo, ensinar a palavra de Deus, a Bíblia diz que é dar pérola aos porcos, para pessoas que não querem ouvir, pessoas que não querem entender. É como se você jogasse ouro para os porcos. E é interessante porque é como se você fizesse um cachorro miar. Alguém já conseguiu fazer um cachorro miar? Você sabia que dá para você fazer um monte de coisa com um cachorro, né? O cachorro, quando você adestra ele, você pode ensinar ele a fazer tudo. Ele rola, ele pula, ele grita, ele chora, ele faz tudo. Mas você já viu o cachorro miando? Não. É a mesma coisa de ensinar a palavra de Deus para quem não é filho de Deus. Ele nunca vai entender. Jesus sabia disso, por isso que Jesus não era frustrado. Por isso que Jesus não vivia decepcionado. Olha que multidão que me segue, que eles não ouvem a minha palavra. Mas no Salmo 79 e no Salmo 80, eu vou ler alguns trechos aqui desses salmos. São salmos onde o povo de Deus está clamando a Deus, porque era um povo rebelde, era um povo que não tinha ouvido o Senhor. O Senhor tinha falado com eles e eles não aceitaram a palavra de Deus. E aí eles estavam vivendo uma situação horrível. Nós vamos ler aqui no texto. E agora eles estão chorando para Deus: Deus restaura, Deus volta atrás, Deus tem misericórdia. Mas o erro foi deles, que não quiseram ouvir a Deus. O pastor deu um exemplo aqui de Hitler, na época de Hitler, quando os judeus não quiseram ouvir, e aí aconteceu o que aconteceu. No Salmo 79 vai dizer assim: ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis a animais selvagens, derramaram sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Olha a situação que eles estão vivendo aqui. Jerusalém tinha sido destruída, o sangue dos homens corriam pelas cidades, as pessoas morriam e ninguém sepultavam. Eles estavam vivendo uma desgraça de vida, uma desgraça como nação, porque não quiseram ouvir a Deus. No Salmo 80 eles vão continuar ainda reclamando e eles vão dizer assim: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduz José como um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto para que sejamos salvos.
Até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com o pão de lágrimas e fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Então veja a situação que esse povo chegou. E o mais incrível dessa história, sabe o que eles falam? Deus, foi o Senhor que fez isso. Foi o Senhor que permitiu que as nações nos destruíssem. Foi o Senhor que permitiu que eu vivesse essa situação. Foi o Senhor que me colocou nela. E aí no Salmo 81, Deus vem e responde a essa nação. E diz assim: cantem de alegria, cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem lira, harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova, no dia da lua cheia, dia da nossa festa, porque este é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José. Quando atacou o Egito, ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. E agora ele vai dizer assim, ele diz, o Senhor: tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres do cesto de cargas. Na sua aflição vocês clamaram e eu os livrei do esconderijo dos trovões, lhe respondi. Eu pus a prova nas águas de Meribá. Não se tão somente você me escutasse, ó Israel, não tenha deuses estrangeiros no seu meio, não se incline perante nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor seu Deus, que tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Olha isso, irmãos. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não quis obedecer-me. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Olha a promessa de Deus. Deus está falando o seguinte: se a minha igreja ouvir o que eu tenho para falar, eu com certeza e rapidamente o tiraria dessa situação. Irmãos, sabe por que muitos se frustram na sua vida? Muitos se frustram no casamento, no trabalho, porque não ouvem a Deus. E é um princípio básico de todo discípulo de Deus, ouvir. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu conheço um monte de gente que casou errado porque não ouviu. Não pediu direção para Deus. Eu vou porque eu preciso, porque eu necessito, porque eu estou cheio, estou com as minhas emoções afloradas, eu preciso casar, eu preciso ter alguém. E aí não ouviu o tempo correto, não ouviu de Deus se era a pessoa correta, e acabou se frustrando nesse relacionamento. Quantas pessoas, irmãos, pulam de emprego em emprego por causa de R$200? Não, Carlão, mas ali vai pagar R$200 a mais. Aí ele desconstrói um relacionamento que ele começou, ele desconstrói algo que ele está ali construindo e começa de novo do zero por causa de R$200. Pessoas que não ouvem a Deus para trocar de emprego, pessoas que não ouvem a Deus para casar, pessoas que não ouvem a Deus para fazer nada. E se frustram e depois, assim como os israelitas, colocam a culpa no Senhor. Senhor, foi o Senhor que me entregou na mão deles. Senhor, foi o Senhor que fez isso. Não, Deus está falando, eu os entreguei ao coração obstinado de vocês. Vocês têm desejos obstinados. Vocês querem coisas que não me agradam. Vocês buscam coisas sem perguntar. E vocês vão se frustrar. Até hoje é assim, irmãos. Pessoas que não querem a direção de Deus, pessoas que não perguntam, pessoas que não ouvem ninguém e acabam se frustrando na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. E muitas dessas pessoas, irmãos, isso que é terrível, é que acredita nessa teologia da a onipotência de Deus vai me tirar de toda e qualquer situação que eu me meti.
Então, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso rejeitar a vontade de Deus, eu posso fazer as minhas vontades, mas Deus, na sua onipotência, Ele vai me pegar, Ele vai me tirar de lá e Ele vai me colocar no centro da tua vontade, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas Ele corta o versículo aqui e esquece que andam segundo o seu propósito. Então, irmãos, tem pessoas que acreditam nessa teologia, é uma mentira, irmãos. Se você quiser continuar no erro para o resto da sua vida, Deus vai te entregar a sua obstinação. Deus não quer robô, irmãos. Deus quer o teu coração e você precisa dar para Ele. Deus quer que você pare para ouvir. Irmãos, tem irmãos aqui que não respira já faz uns 5 anos. Você sabe o que é respirar? É você parar, respirar. Tem irmãos que não conseguem parar para nada, toma decisão atrás de decisão. Irmãos, e há uma diferença entre ouvir e escutar. Na língua portuguesa, eu não sei se vocês são como eu, deveriam, nesse aspecto. Toda vez que o pastor Ricardo está pregando, ou os irmãos estão pregando, eu estou ligado ali, sintonado, e estou buscando para ver se é verdade. Eu acredito que isso é saudável, né? Não que eu duvide do pastor Ricardo, não que eu duvide de qualquer irmão, mas eu acredito que toda palavra lançada, ela tem que ser examinada, amém? Então, quando o pastor Ricardo dá um dado aqui, ou fala algo da palavra de Deus, eu consulto a palavra de Deus para ver se isso é verdade. Isso é bom e saudável para você, você deveria fazer isso. Você não deveria fechar os seus olhos e acreditar em tudo que eu estou falando, mas deveria examinar diante do Espírito Santo para ver se isso é verdade. E na língua portuguesa, por que eu estou falando isso? Porque na língua portuguesa é diferente o significado do hebraico e do grego. A palavra ouvir e escutar. Na língua portuguesa, escutar é mais importante do que ouvir. Na língua portuguesa, ouvir é ouvir de uma forma mecânica, ou seja, eu estou falando no microfone, vocês estão ouvindo, isso não depende de vocês, os sons estão entrando no ouvido de vocês, mas isso não significa que você está escutando, só que o som está entrando. Se você tapar os seus ouvidos, você não vai ouvir. Ouvir na língua portuguesa é isso. Escutar não, escutar é dar atenção, é prestar atenção, é valorizar, é reter o que é bom, é pegar aquilo que está sendo falado. Então isso é escutar na língua portuguesa. Mas quando você traz isso para o original, para a etimologia, etimologia é o estudo da palavra, do significado dela e da evolução dela no decorrer dos tempos. Quando você traz para o grego e para o hebraico, deixa eu ir mais devagar, eu acho que eu estou muito acelerado, né? Quando eu trago para o grego é o Novo Testamento. O Novo Testamento é todo em grego, só algumas palavras em latim. O Velho Testamento, originalmente, é em hebraico. E o que aconteceu nesse processo aqui? Esse processo, a Bíblia precisava ser traduzida para o grego. Quem fez pastoral aí está voando agora, né? Está entendendo tudo. Por que precisava ser traduzida para o grego a palavra? Porque, quem já ouviu falar da plenitude dos tempos? Meia dúzia de irmão, tá ótimo. O resto tem que aprender, irmãos. A plenitude dos tempos é o tempo perfeito que Cristo veio. Foi a preparação do mundo para o Messias vir, ok? Assim como uma grávida, uma mulher, ela é preparada para que um nenê venha ao mundo, sim ou não? Muda tudo. Vai estudar, é muito legal. O quadril da mulher muda. Enfim, aí vai embora. Essa parte eu deixar para minha esposa explicar. E aí o corpo da mulher é preparado para que aquele nenê nasça. O mundo foi preparado para que o Messias pudesse vir. E houve 3 eventos principais nesse processo chamado plenitude dos tempos. E um deles foi a unificação das línguas. Lembra que lá em Babel Deus separou as línguas? Agora, 365 mais ou menos antes de Cristo, com Alexandre o Grande, o Império Grego dominava o mundo. E ele estava ali, Alexandre o Grande era um gênio, ele era muito top. A mentalidade dele era fora de série, era fora da época dele. E ele tinha um sonho, ele queria dominar o mundo. Mas o Império Grego ele dominava de uma forma diferente.
ele não dominava somente por poder, ele dominava por ideologia. As filosofias gregas invadiam as cidades antes de Alexandre o Grande dominar as cidades. Então o que eles faziam? Alexandre fazia, ele mandava missionários gregos para todos os lugares do mundo. Esses missionários, eles implantavam negócios nessa cidade e eles começavam a prosperar, porque a renda vinha lá da Grécia, ok? Vinha de Alexandre. E eles começavam a prosperar. E aquele povo via a prosperidade desses gregos e eles ficavam curiosos para saber o que estava acontecendo na vida daqueles homens que prosperavam. E eles falavam, é que a gente é da cultura grega. Lá na Grécia é tudo assim. Todo mundo prospera, todo mundo é bem. E eles moldavam e preparavam a mente do povo para que quando Alexandre chegasse com o seu exército naquela terra, ele não precisava brigar, ele não precisava guerrear. Todos aceitavam de livre e espontânea o governo de Alexandre, porque ia ser um governo bom. Assim Alexandre fez, dominou o mundo na sua época, foi um grande homem, só que ele fez algo movido por Deus, divinamente preparado, que foi a unificação. Alexandre precisava unificar todas as línguas para que toda a ordem que ele desse chegasse em todos os cantos, ok? Então, todo lugar, agora naquela época, se falava grego. Hoje é o inglês. O inglês, em todo lugar que você for, o inglês ele é falado, ok? Assim era a língua grega naquela época. Quando Jesus veio, o que aconteceu? Todos os povos falavam praticamente a mesma língua. Não falavam, mas sabiam. Cada um tinha a sua língua original, mas eles sabiam a língua. O que Deus fez? Deus pegou essa unificação das línguas para proclamação do Evangelho. Então o Evangelho podia ser proclamado em todas as nações, porque todos iriam ouvir a mensagem do Evangelho. O que aconteceu? Lembra que a palavra de Deus era escrita em hebraico? Agora ela precisava ser traduzida para o grego. Esse processo chama Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Amém? E aí quando foi traduzido, algumas palavras, elas mudaram. Então eu vou falar as duas palavras no original grego e hebraico. Até cansei. Vir ao culto é cultura, né, irmãos? Não sei se você entendeu nada do que eu falei, mas pelo menos era para ter entendido. Então a primeira palavra no grego é akou. Fala aí para o seu vizinho. Fala akou. Akou. Fala, ó, ideia genial para o seu filho. Ó. Imagine seu filho chamar assim. E a segunda palavra no hebraico é chama. Sabe aquela palavra que nós usamos? Chama. É a palavra aqui hebraica para ouvir. Então, agora você entende por que nós falamos. Chama. Amém? Você pode falar teologicamente correto agora. Só que chama é S-H-A-M-A. Beleza? Então, essas duas palavras vêm do original. E as duas significam a mesma coisa que escutar no português, tá? Que é prestar atenção, é valorizar, é reter, é você estar atento, é você abrir o seu entendimento para receber aquilo que está sendo dito. Amém? Então a palavra de Deus está recheada dessas palavras e nós vamos estudar um pouquinho sobre elas. Portanto, irmãos, o ato de ouvir a palavra de Deus é fundamental para que sejamos felizes e realizados. Amém? Fala para o seu vizinho aí. Você quer ser feliz? Fala para ele o que tem que fazer. Fala ouvir. Vamos lá então? Como e quem que nós devemos ouvir, Carlão? Tá bom, eu aprendi que é bom ouvir, é legal, você deu alguns exemplos, falou do original, mas quem e como nós devemos ouvir? Primeiro, Deus. Nós precisamos ouvir a Deus através do nosso relacionamento com Ele. Irmãos, não existe nenhuma voz que deveria falar mais alto do que a voz de Deus dentro do seu coração. Irmãos, é engraçado. Se vocês forem dia 11, vocês vão ver como que acontece. O ginásio, às vezes eu estou lutando e o ginásio está lotado. E está aquela bagunça, está aquela gritaria. E eu tenho um mestre. O meu mestre é o que me dá direção.
E na hora da luta é ele que grita para mim. Só que o ginásio está lotado e todo mundo está gritando, vai pegar, aquele barulho, aquela bagunça, aquela festa, mas no meio daquela bagunça, quando ele fala, eu consigo escutar. Eu consigo ouvir a voz dele no meio de uma multidão. Por quê? Porque eu treinei isso com ele. Eu tenho essa ligação com ele de quando ele fala, eu consigo escutar, mesmo no meio de uma luta que é intenso, eu consigo escutar o que ele está falando. A voz de Deus ela tem que ser assim no seu coração. No meio de uma multidão de vozes, no meio de uma bagunça que você pode estar vivendo, no meio da onde você está, de tanta coisa na sua cabeça, a voz de Deus tem que ser a prioridade. Tem que ser a voz que você fala assim, essa é do meu Senhor, essa é do meu mestre. Então é importante nós ouvirmos a voz de Deus, irmãos, mas como nós fazemos isso? Primeira coisa, irmãos, através da palavra de Deus. Irmãos, crente que não lê a palavra, não sei como que você é crente. Não dá para ser crente sem ler a palavra. Salmos 130, capítulo 130, verso 5. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Irmãos, todo mundo que nasceu de novo precisa ler a palavra. A nossa esperança está na palavra. O nosso alicerce está na palavra. O nosso fundamento está na palavra. Tudo que Deus fala está na palavra. Deus nunca vai falar nada fora da palavra, irmãos. Tem muita gente falando besteira por aí, falando que Deus falou, não foi. Deus está na palavra. João capítulo 1, verso 1. Olha o que João vai dizer. No princípio, aquele que é a palavra que estava com Deus era Deus. Deus é a palavra. Você precisa entender, irmão, você quer ter um relacionamento com Deus? Se firma na palavra. Começa a ler a palavra. Começa a estudar a palavra. É assim que você vai ouvir a Deus. Segunda coisa, através da oração. Oséias capítulo 6, verso 3 vai dizer assim: conheçamos o Senhor e esforcemos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Irmãos, a oração é a conexão entre o mundo físico e espiritual. Se você não orar, irmão, como que você vai ter relacionamento com Deus? Você precisa orar, irmãos. Não é só orar, falar. Orar é ouvir. Orar é parar, respirar e ouvir o que o Senhor tem para falar, irmãos. É importante em qualquer hora do seu dia, em tudo que você for fazer. É importante você estar conectado com o mundo espiritual, estar conectado com Deus, para ouvir o que Deus tem para você. E o terceiro, através do jejum. Atos capítulo 13, verso 2 e 3 vai dizer assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. O que eles estavam fazendo, irmãos? Adoravam e jejuavam. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha o verso 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e o enviaram. Através de jejum. O jejum não é para você ficar fazendo barganha com Deus. O jejum não é para você conquistar nada de Deus. O jejum é para você ouvir mais a Deus. É para você destruir a sua carne, as suas vontades, os seus desejos e parar para ouvir o Senhor. O objetivo principal do jejum é isso, irmãos. É você parar de pensar em você mesmo. Você deixa de comer, irmãos, que é tão gostoso. Hoje eu comi uma feijoada, irmãos, só para fazer vontade para vocês. Não, eu estou brincando, irmãos, é pecado isso. Mas eu comi uma feijoada, irmãos. Que delícia, eu paro para comer, não foi, Paulinho? Tá gostoso, né? Nossa. Eu nem chamei o pastor, que pecado. Mas é gostoso comer, é, não é? Pensa naquela comida que você gosta agora. Nossa, aquela lasanha que derrete na boca e cai na barba assim, que você suja tudo. Ah, é gostoso demais, irmãos. Mas quando nós deixamos de fazer isso, que é gostoso demais, para buscar o Senhor, isso cria um relacionamento íntimo com o Senhor. Você consegue estar mais sensível em ouvir ao Senhor. Quando você está entendendo? Diga amém. Então, a primeira coisa, primeira pessoa que você deve ouvir, Deus.
Segundo, nosso cônjuge. Agora, irmão, segura aí, hein? Ainda bem que eu estou longe da minha esposa. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, vai dizer assim: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. A Bíblia está falando o seguinte, para quem é casado agora, né? Você precisa ouvir a sua esposa. Você precisa ouvir o seu marido. Vocês precisam ter um relacionamento. Olha o que vai dizer em Amós 3:3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Tem como alguém casado andar junto sem acordo? Tem ou não tem? Não tem, irmãos. Porque cada um vai para um lado. Quando vocês casaram, quando nós casamos, irmãos, nós nos tornamos um carro. Pensa nisso. Um carro só de 2 rodas. Não, então o exemplo não ficou muito bom. Nós somos um carro, vamos lá. E o carro tem 4 rodas, ok? Vamos supor que o lado direito é a esposa, o lado esquerdo é o marido. Tem como metade do carro ir para um lado, metade para o outro? Não. A Bíblia diz que você se tornou um só com essa pessoa. Por isso que vocês devem andar em comum acordo. Ouvir um ao outro. Marido, você ouve a sua esposa? Essa pergunta dói, né? Eu não gostaria de ouvir essa pergunta. Hebreus capítulo 13, verso 4. Olha o que vai dizer. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Irmãos, quantos não quebram a cara porque não ouviram o cônjuge? Sim ou não? A sua esposa falou, não vai, não faz isso, e você foi lá e fez. Não, eu que sou o macho dessa casa, é eu que mando nesse trem doido aqui. E aí o que você fez? Quebrou a cara. Ou ao contrário, o marido falou, não faz, porque não vai ser bom para você. Aí você vai lá e pinta o cabelo. Você já pintou, você não gostou, você já cortou, você não gostou, agora você vai lá e faz de novo. Aí o que a esposa faz? Chega em casa chorando. Eu cortei o cabelo. Não é assim, irmãos? Mas o marido avisou para não ir lá. O marido falou porque não queria gastar dinheiro, mas... Irmãos, eu comprei um negócio esses dias de investimento. Eu falei, eu precisava investir um negocinho. Comprei um negócio de investimento lá e falei para minha esposa. Minha esposa, ela confia demais em mim. Eu até acho estranho. Mas ela confia demais em mim. Mas eu não dou motivo, né, para não confiar, né? Eu sou muito resiliente em tudo que eu faço, né? Eu estou há mais de 10 anos liderando, eu estou há mais de 10 anos treinando, eu estou casado há mais de 13, né? Não, casado não, estou junto há mais de 13. Estou no mesmo serviço há quase 20 anos. Estou casado ainda. Eu não desisti de nada na minha vida. De 20 anos para cá eu não desisti de nada na minha vida. Tudo que eu comecei eu estou até hoje. Então, eu acho que é por isso que ela confia um pouquinho. Mas aí eu fui lá e eu perguntei para ela, falei, amor, será que eu compro esse negócio aqui? Aí ela falou assim, vai lá e pergunta para fulano, que mexe com isso, né? Aí eu falei, não, vou encher a paciência de fulano, vou comprar esse negócio aqui. Aí me enchi de justiça própria, falei, não, eu vou comprar porque vai dar certo. A internet falou que vai dar certo. Ah, até parece que o Google mente. Você tá doido? Eu fui lá e comprei, irmão. Meu Deus. Estou pagando o negócio, não estou usando e estou com raiva dele. Porque eu tenho que estar lá, não é que é ruim, era certo, não era mentira, mas eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer o negócio, eu queria que fizesse sozinho, mas não faz. Aí eu falei, não dá não, aí. Falei, mais trabalho, já trabalho que um condenado, vou arranjar mais trabalho para mim. Aí estou pagando o negócio, mas por quê? Porque não ouvi minha esposa falou, vai lá e pergunta, eu não perguntei. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então olha para o seu marido aí, para sua esposa, fala, eu vou perguntar para você. Vamos lá, terceira pessoa que você deve ouvir, irmãos. Terceira pessoa, nossos líderes. Pastores, superiores, tutores, pais. Todas essas pessoas são líderes na nossa vida e nós devemos honrá-las, nós devemos ouvi-las.
Olha o que a palavra diz em 2 Crônicas, capítulo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo... Essa não, irmãos. É essa aí mesmo. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa, quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Olha aqui, a fé no Senhor vai te sustentar. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória, ou prosperareis. Irmão, você quer prosperar? Ouve o homem de Deus. Escuta o homem de Deus que você prospera. Escuta teu pai, escuta tua mãe, escuta teus líderes, escuta os teus tutores, aquele que cuida de você, aquele que sustenta você. Porque a fé no Senhor vai te sustentar, mas se você quer prosperar, você precisa ouvir. Hebreus 13:17 vai dizer assim: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então a Bíblia é clara em dizer: obedeçam aos seus líderes, obedeçam a todo tipo de líder que você tem, desde pastor, líder, pai, patrão, tudo que é seu superior, obedeçam, escute, irmãos. Ah, mas meu patrão é endemoniado, ora por ele, irmãos. Provérbios 1, verso 8 ao 9. Ouçam, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Quem está com o pai e com a mãe aí? Pede perdão para ela aí, falando: nunca mais vou te desobedecer. A palavra de Deus está falando: ouça o teu pai, ouça a tua mãe, ouça a instrução deles. Você devia pegar esse versículo e colar lá no quarto do seu filho, deixar lá pendurado, para ele aprender. Irmãos, quando vocês eram crianças, quantos aqui já não fizeram um monte de besteira porque desobedeceu o pai e a mãe? Quantos aqui já não ouviram assim: eu não falei para você que ia dar nisso? Aí você foi lá, estourou tudo, arrebentou o dedo, o pé, a perna, quebrou, não sei o quê. Você chega em casa e ainda se apanha, porque na minha época apanhava. Aí eu não sei como que é a sua mãe, mas a minha mãe, ela pegava, ela colocava a gente no tanquinho, pegava o sabão de pedra, né? Pegava aquela bucha do lado mais grosso e vinha. Pra você aprender. Eu nunca aprendi assim, mas... errada ela não estava também. Porque quem desobedecia era eu. Irmãos, filhos, obedeçam seus pais. Ah, mas Carlão, eu já sou adulto, obedeço seus pais, irmãos. Ouça o que os teus pais têm para dizer. Irmãos, eu tenho um sonho pessoal. Eu falei que eu estava compartilhando com uns amigos, eu estava falando que eu não tenho muitos sonhos, né? Não tenho muitos... assim, muita coisa, né? Eu não quero tanta coisa. Mas se eu tenho um sonho pessoal de ser bem velhinho, de ser um avô, e de ter todos os meus netos e bisnetos em volta da mesa assim, na minha casa, na minha chacrinha, porque eu vou ficar velho, vou para uma chacrinha. E aí todos os netos e bisnetos brincando e todo mundo depois sentar lá no final da tarde para ouvir minhas piadas que eu já contei umas 30 vezes. Para cada um. É meu sonho. Por quê? Porque, irmãos, se tem um negócio que eu gosto é conversar com o senhorzinho e senhorinha. Ô negócio gostoso. Você fala, tem tanta sabedoria, você tem tanta experiência envolvida naquela conversa. É bom, irmãos. É bom você parar para ouvir teu pai e tua mãe, independente da idade deles. Quanto você está entendendo? Diga amém. Deixa eu correr aqui, porque ela já apertou o botão ali, eu acho que eu estou acabando meu tempo. Quarta pessoa que você tem que ouvir, os especialistas. A autoridade na área, pessoas com experiências, não importa a idade, o que importa é a experiência, irmãos. Eu falo por mim, né? Eu vejo isso todo dia. É ou não é, Tom? Pessoas compram o carro, depois levam no mecânico. Não, as pessoas deveriam levar no mecânico e depois comprar o carro, sim ou não? Essa é a ordem correta. Mas as pessoas não, elas compram o carro, depois levam no mecânico e quer que o mecânico minta para elas que tá bom o carro. Aí chega lá, eu falo tudo que tem o carro, aí a pessoa fica brava, até chateada comigo. Parece que eu sou o ruim da história, eu sou o vilão. Mas não é.
Irmãos, nós poderíamos evitar tanta coisa ruim que a gente compra, sim ou não? Se a gente tivesse perguntado antes. O que eu comprei esses dias atrás? O que eu comprei esses dias? Eu falei, meu Deus, por que eu não perguntei? Não vou falar a marca não, porque está gravando. Mas temos que perguntar, irmãos. Uma vez a gente comprou, isso aí é bem antigo, a gente comprou uma geladeira. E aí a geladeira deu pau depois de um tempo, né? A gente levou para arrumar, o cara chegou lá e falou, meu Deus, mas quem que vendeu essa geladeira para vocês? Foi na loja, fui lá, comprei. Ele falou, meu Deus, isso aí não tem peça, não vende, não, nem fabrica mais. E a geladeira era nova. Falei, meu Deus do céu. É falta de perguntar. Então pergunte para quem é especialista em cada área. Você está com dúvida espiritual, você vai perguntar para quem? O cara da macumba? Não, para o pastor. Como você está entendendo? E quinto, última pessoa que nós vamos pontuar para você ouvir. Amigos teleios. Eu coloquei amigos teleios por quê? Porque são amigos maduros. A célula, irmãos. Quem faz parte da célula aí, diga amém. Quem gosta da célula, diga amém. Amém. Aleluia. Na reunião de conselheiros há sabedoria, irmãos. A célula é fundamental. A célula é onde você compartilha. Eu lembro, que célula que nós estávamos? Cadê a Josi? Eu estou contando a experiência minha, porque ficar falando dos outros eu não pedi permissão, amém? Cadê a Josi? A Josi está aí? Eu lembro, eu estava querendo comprar um apartamento, e a gente estava ali conversando com a minha esposa, e aí eu fui numa célula. Eu estava lá na célula, a gente estava compartilhando, aí a Josi, sei lá o que você está falando, né, Josi? Você estava falando alguma coisa lá, e eu sei que ela deu uma palavra no momento lá profético que a gente fazia, ela deu uma palavra lá para não comprar o apartamento, e não sei o que tem. E eu falei, meu Deus do céu, mas eu estava assim, sabe, com o pé dentro assim já. E aí eu voltei depois, e depois a gente descobre que não era para comprar mesmo, sabe? Mas foi numa célula que eu recebi uma direção. Então é importante nós estarmos nessa reunião de amigos. Provérbios 27:5 vai dizer assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijo. Quem fica te dando beijo, irmãos, não é teu amigo. Fora a sua esposa, né? Sua esposa tem que beijar mesmo. Provérbios 18:24 vai dizer assim: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Existe ou não? Você tem um amigo? Irmãos, eu tenho amigos. Eu tenho amigos até fora da igreja. Mas que são amigos tão valiosos que não vale abrir mão deles. São amigos tão profundos, tão verdadeiros. E o amigo é o que Provérbios estava falando. Provérbios não, que texto nós lemos? Provérbios, foi o que eu disse. Provérbios estava falando que o amigo ele repreende porque ele te ama. Você tem que ter aquele amigo, não aquele lá que fala para você, vamos que eu estou junto com você e para qualquer lugar nós vai. Não. Você tem que ter amigo que abre o seu olho e fala, se você for para lá eu vou passar o pé no você, mas eu não vou junto não. Eu vou te arrastar para o outro lado, mas eu não te deixo ir para lá. Você tem que ter amigo que abre os seus olhos, irmãos. Amigo maduro. Você tem que ter amigo que ao invés de ir numa briga ele chegar na voadora, como a gente gosta de dizer, né? Tem amigo que chega na voadora junto e não sabe nem o motivo. Tem amigo que tem que dar uma voadora no seu peito para você acordar para a vida. Se você tem um amigo que joga um balde de água fria quando você quer fazer alguma besteira, esse é seu amigo. Esse você não deve largar, esse você deve guardar no teu coração, porque esse é um amigo bom. Porque, irmãos, nós devemos ter amigo que vai festejar conosco as nossas vitórias, mas nós devemos ter amigo que vai chorar as nossas lutas, que vai se dobrar de joelho quando a gente precisar, que vai ajudar quando houver uma necessidade, mas que vai levar carne no churrasco quando você estiver festejando a sua alegria, irmãos. Amigos são fundamentais para a nossa vida, amém? Então eu falei de 5 pessoas que nós devemos ouvir: Deus, cônjuge, líderes, pais, especialistas e amigos. Amém? Mas também existem pessoas que nós não devemos ouvir. Primeiro, falsos mestres.
Mateus capítulo 7, verso 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, tem muito falso mestre hoje. Hoje está muito difícil para a igreja, nesse aspecto. Há muita heresia, muita mentira, muito engano, há muita coisa errada. Então, não ouçam falsos mestres. Você precisa aprender a identificar esses falsos mestres. Segunda coisa que você não deve ouvir, irmãos, mídias em geral. Carlão, mas nós estamos envolvidos nisso, nós estamos fazendo parte disso, ok. Mas você precisa ter o ouvido pronto para ouvir, mas para reter o que é bom. Você não pode aceitar tudo que a mídia fala porque o Google falou que é, irmãos. Você não pode dar um Google em tudo aí e sair falando porque o Google falou que é. Ou o YouTube, você viu uma receita de bolo no YouTube e vai dar certo. Quem já tentou fazer a receita do YouTube aqui e deu errado? Dá errado, irmãos. Tá cheio de gente que chega lá na oficina e fala: mas eu vi no YouTube como que eu arrumava esse carro e eu não consegui. Eu falo: ué, por quê? Então não ouçam. Devemos o tempo todo estar atentos. Existem 7 tipos de pessoas na mídia. O herege, que é aquele que fala mentira, que vai contra a palavra de Deus. Por exemplo, esses dias saiu aí que nós devemos renovar a Bíblia. Quem viu? Que a Bíblia está desatualizada? Herege, isso é um falso profeta, um mentiroso. Tem o charlatão. Charlatão é aquele que gosta de enganar. Ele usa um versículo da Bíblia para enganar. Então tem um monte de gente assim. Terceiro, o profeta. O profeta é aquele místico. É aquele que faz as coisas acontecer, que inventa coisas mirabolantes. Eu sigo um pastor lá que ele é profeta. Mas eu gosto de ver o que ele faz porque eu acho até engraçado. Mas assim, ele faz umas coisas muito doidas. Mas o profeta, ele viaja. Você tem que tomar cuidado. Quarto, o abusador. O abusador é aquele que abusa da palavra. É aquele que usa a palavra para benefício próprio. Então eu vou aqui, a palavra de Deus: trazei o dízimo à casa do tesouro e vocês prosperareis. Você não trazer, irmão, só que usa para benefício próprio. Toma cuidado. O divisor é aquele que causa divisão dentro da igreja. É aquele que traz mensagem para dividir a igreja. Um fala uma coisa, o outro fala outra. O bajulador é aquele que vem aqui em cima e fica falando quanto vocês são lindos, maravilhosos e amados. O quanto os sorrisos de vocês são elegantes. Ele só pensa no homem, ele não pensa em trazer uma mensagem de Deus para o homem. E o especulador, que ele vive especulando coisas novas, teorias novas. Não, porque o evangelho, ele é progressista. O evangelho, ele progride, a revelação, ela progride e cada vez vai progredindo. Então nós devemos tomar cuidado. Terceira pessoa ou coisa que nós não devemos ouvir: o mundo. Tudo que está no mundo é mentira. Tudo que está no mundo é engano. Carlão, mas tem coisa boa? Não tem. Tudo que está no mundo é mentira. Romanos capítulo 2, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este século. E não vos moldeis a este século. Não se conforme com o que esse mundo fale. É tudo mentira, é tudo engano, irmãos. Então a terceira coisa que você não deve ouvir: o mundo. Não ouça nada que o mundo tem para te falar. Quarta coisa, pessoas imaturas. Irmãos, ouvir pessoa imatura é a pior coisa que tem. E sabe onde está cheio disso? No Facebook. Está cheio de gente imatura, expondo a sua vida, expondo as suas reclamações, expondo as suas opiniões no Facebook para aparecer. Pessoas que não querem resolver nada, só querem causar confusão. Esses dias eu vi uma senhora postando lá: é porque eu fui numa igreja, postou a foto de uma mulher, eu fui numa igreja e essa mulher fez isso e isso comigo, e agora eu quero ir lá falar com o pastor da igreja para explicar toda a situação. E postou no Facebook. O que a igreja tem a ver com o rolo dela? O que o pastor tem a ver com o rolo dela? Pessoas que ficam expondo a sua vida no Facebook, irmãos, toma cuidado. Quantos estão entendendo? Diga amém.
E quem são as pessoas imaturas? Primeiro, que tem apatia a respeito com a palavra. Gente que não está nem aí com a palavra. Uma vez o pastor estava numa reunião, e aí ele falou assim: irmãos, mas a palavra de Deus diz isso. E aí sabe o que falaram para ele? Ele falou: lá veio o pastor Ricardo com a palavra de Deus. Pessoas que têm apatia à palavra de Deus, você deve rejeitar na sua vida. Pessoas que não amam e não respeitam a palavra de Deus, você deve rejeitar na sua vida. Segunda, a incapacidade de compartilhar. Alguém que não consegue compartilhar nada de Deus. Alguém que não consegue falar de Deus. Você fala de Deus, ela fala de uma coisa do mundo. Você fala de Deus, da palavra de Deus, ela fala de outra coisa do mundo. Pessoas que não conseguem compartilhar a vida de Deus. Não ouça essas palavras. E terceiro, a falta de manejo com a palavra, com a espada. Pessoas que não sabem a palavra de Deus, pessoas que não são conduzidos pela palavra de Deus. Toma cuidado em ouvir. Irmãos, aprenda a ouvir a voz de Deus, a voz de homens de Deus, a voz da sua esposa, do seu marido, de pessoas mais experientes. Através de um relacionamento com Deus, você vai ter uma vida sadia e cheia de graça de Deus, amém? Eu queria terminar essa mensagem te pedindo para ficar de pé. E lendo mais um texto, Mateus capítulo 13, verso 16. Diz assim: mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Então a palavra de Deus diz que você é feliz quando você ouve, irmãos. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre ouvir hoje. A importância de ouvir. Quais são os fundamentos de ouvir e quem você deve ouvir? Vai ser fundamental para a sua vida, irmãos. Ouvir as pessoas corretas, ouvir as coisas corretas. Para de ouvir besteira. Evita entrar em confusões desnecessárias. Sabe, irmãos, tem uma coisa que é necessária para que você ouça somente aquilo que vem de Deus. Sabe o que é? Doar o seu coração para Deus. Quando a Bíblia diz de coração, ela não está falando do órgão pulsador de sangue. O seu coração ele é acessado através dos seus ouvidos, dos seus olhos, de tudo aquilo que você vê, daquilo que você ouve. Quando você entrega isso para Deus, entrega os seus olhos, a Bíblia diz: eu fiz um voto com os meus olhos para não pecar contra o Senhor. Quando você guarda o teu coração, que é a fonte, que é da onde você recebe e você também dá, você preserva de viver coisas ruins na sua vida, de fazer besteira na sua vida.